Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de porcentagem. Mas antes de calcularmos a porcentagem de algum número, temos que entender um pouco a definição. Por exemplo, toda porcentagem ela pode ser escrita em forma de uma fração. Então, vamos para alguns exemplos. 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. 12% fica 12 sobre 100. E 35% fica 35 sobre 100. 63%, 63 sobre 100. Qual a conclusão que nós chegamos com isso? Toda porcentagem ela pode ser escrita em forma de uma fração com o denominador igual a 100. Então, como calcular 50% de um número? 50%, como é uma porcentagem, ela pode ser escrita em forma de uma fração, que fica 50% é igual a 50 sobre 100. 50 sobre 100, podemos simplificar. Cancela esse zero com esse zero, que fica 5 sobre 10. 5 sobre 10 ainda podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. Dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Ou seja, 50% é igual a 1 meio. Ou seja, toda vez que eu for calcular 50% de um número, basta substituir 50% por 1 meio. Então, vamos para um exemplo. Então, eu quero saber quanto é 50% de 46. 50% é igual a 1 meio. 1 meio. O de, na matemática, nós substituímos pela multiplicação. 46. 46 não possui denominador. Então, temos que colocar 1. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 46 é 46. E 2 vezes 1 é 2. 46 dividido por 2 é 23. Ou seja, 50% de 46 é 23. Vamos para mais um exemplo. Então, 50% de 230. 50% é igual a 1 meio. 1 meio. O de nós substituímos pela multiplicação. 230. 230 não possui denominador, então colocamos 1. E aí vamos fazer a multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 230 é 230. E 1 vezes 2 é 2. 230 dividido por 2. Vamos efetuar essa divisão. 230 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Colocamos o 0. Baixamos o próximo número, 3. 3 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, falta 1. Então, baixamos o 0. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Ou seja, 230 dividido por 2 é 115. Então, como calcular 25% de um número? 25% é igual, como é uma porcentagem, ela pode ser escrita em forma de uma fração, que fica 25 sobre 100. 25 sobre 100 podemos simplificar.
Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. Por 5. Por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 100 dividido por 5 é 20. 5 sobre 20 ainda podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 20 dividido por 5 é 4. Ou seja, 25% é igual a 1 quarto. 25% é igual a 1 quarto. Ou seja, toda vez que eu for calcular a porcentagem de um número que tiver 25%, basta substituir por 1 quarto. Então, vamos para um exemplo. 25% de 12. 25% é igual a 1 quarto. 1 quarto. O de, na matemática, substituímos pela multiplicação. Como ele não possui denominador, colocamos o 1. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 12 é 12. E 4 vezes 1 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, 25% de 12 é 3. Vamos para mais um exemplo. 25% é igual a 1 quarto. 1 quarto de 200. Não possui denominador, colocamos 1. E aí vamos efetuar a multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 200, 200. E 4 vezes 1, 4. 200 dividido por 4. Vamos efetuar essa divisão. 200 dividido por 4. 2 dividido por 4 não é possível, porque 2 é menor que 4. Então, pegamos dois números. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, não sobra. 0. Baixamos o próximo número. 0. 0 não é possível dividir por 4. Então, como ele não é possível, acrescentamos o 0 aqui. Ou seja, 200 dividido por 4 é 50. Então, vamos calcular, então, quanto é 10% de um número. Como calcular 10% de um número? 10% de um número, 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. Como é uma porcentagem, podemos escrever em forma de uma fração. 10 sobre 100. 10 sobre 100 podemos simplificar. Podemos cancelar esse 0 com esse 0, que fica 1 sobre 10. 1 sobre 10, ou seja, 10% é igual a 1 sobre 10. Ou seja, toda vez que eu for calcular 10% de um número, basta substituir por 1 sobre 10. 10% de 20. 10% é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 de, na matemática, substituímos pela multiplicação. Como não possui denominador, colocamos o 1. E aí, vamos efetuar a multiplicação. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 20 é 20. E 10 vezes 1 é 10. Tanto 10 como 20 possuem o 0. Então podemos simplificar, cancelar esse 0 com esse 0, que fica 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é 2. Ou seja, 10% de 20 é 2. Vamos para mais um exemplo. Quanto é 10% de 160? 10% é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 de 160. Colocamos o 1, como não possui denominador, colocamos o 1. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 160 é 160. E 10 vezes 1 é 10. Podemos cancelar esse 0 com esse 0, que fica
16 sobre 1. 16 dividido por 1 é 16. Ou seja, 10% de 160 é 16. Então, vamos deixar uns exemplos aí para vocês comentarem aí. Então, pessoal, vamos deixar umas questões para ser resolvidas. Deixe as suas respostas aí no comentário abaixo. E se gostou, deixe seu like. E na próxima aula nós veremos como resolver algumas questões de porcentagem. Te vejo na próxima aula.